O futuro não amedrontava Paulo. O fim da linha não é o martírio, mas é a glória. Olá, sou Paulo Eduardo e estou chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. É sempre um prazer encontrar você aqui nesse canal. Muito obrigado você que está aí do outro lado, nos acompanhando. Seja bem-vindo. Você que já é inscrito, que sempre está aqui, meu muito obrigado. Nós temos várias pessoas que nos acompanham diariamente aqui nesse canal. Todos os dias, 6 horas da manhã, tem estudo novo aqui. E a sua companhia me faz muito bem. Nós preparamos isso aqui pensando em você que vai acompanhar. Você que está aí do outro lado, todos os dias nos acompanhando, nós sempre pensamos em você. Nos debruçamos sobre as Escrituras para trazer um conteúdo para você saudável, puro, das Sagradas Escrituras. Estamos fazendo estudos expositivos, observando versículo por versículo e trazendo lições para as nossas vidas. E muito me alegra quando você passa aqui e acompanha. Se não é inscrito ainda, faça a sua inscrição e não saia sem deixar um gostei ou um não gostei, sem fazer um comentário, mesmo que breve. É bom saber que você esteve aqui. Diga aí, estou acompanhando, estou por aqui, não é? Mas interaja conosco. E compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo para alguém, para algum grupo. É bom a sua interação e participação também em compartilhar a mensagem. Te convido a me acompanhar agora em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos estudando o primeiro capítulo da carta que Paulo escreve aos Filipenses, onde Paulo está fazendo uma avaliação da sua vida. Ele começa falando, olhando a sua vida pela perspectiva divina, olhando o passado, presente, futuro. E a gente observa que a partir do versículo 19 até o versículo 30 do primeiro capítulo, o apóstolo fala de viver sem medo do futuro. Só esta frase já daria um pensamento e tanto para nós, não é? Viver sem medo do futuro. Muitas pessoas vivem aprisionadas com medo do futuro. O apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo olhava para o futuro sob duas perspectivas bem distintas. A primeira delas, ele olhava para a vida com os olhos de Deus. Você que está acompanhando sabe que quando Paulo escreve essa carta, Paulo estava preso, aguardando o julgamento. A absolvição de Paulo era algo que os crentes de Filipos aguardavam de forma ansiosa, mas ele estava na iminência da condenação por parte do imperador Nero, e era uma dura possibilidade também para os crentes da Macedônia. Mas aqui, o veterano apóstolo, ele olha para aquela situação, preso, algemado, como nós já falamos, algemado é um soldado da guarda romana. Paulo olha tudo isso, uma situação que poderia claramente levá-lo à morte. Mesmo assim, o seu coração transbordava de alegria e ele encorajava a igreja de Filipos para viver dessa mesma forma. Como Paulo vivia assim? Como ele suportava essa vida? E é isso que nós vamos pensar um pouquinho aqui. 3 fatos trazem essa segurança no coração de Paulo. Primeiro, ele olhava para o passado sem amargura. Nós lemos lá no versículo 12, Paulo falando das coisas que aconteceram no passado. Ele olha daquilo sem nenhum resquício de amargura. Paulo sofreu perseguições, açoites, prisões, acusações injustas, levianas, privações, naufrágio, fome, frio. Mas ao computar todas estas coisas que ele passou, ele olha para o passado sem amargura e ele diz: tudo contribuiu para o progresso do Evangelho. Forma de olhar o passado faz toda a diferença. Paulo olha para o presente cheio de alegria no coração, cheio de entusiasmo. Você acompanha do versículo 13 até o versículo 18, Paulo dizendo isso. A prisão de Paulo, longe de interromper ou de limitar o seu ministério, abriu novos horizontes. Paulo, ele olhava com muita alegria a situação que ele estava passando agora.
E nós falamos, a partir da prisão de Paulo, a igreja de Roma foi revitalizada, né, pelas algemas. A guarda pretoriana lá do imperador passou a conhecer Cristo por intermédio de Paulo. As cartas da prisão romperam séculos, abençoaram e abençoam até hoje a vida da igreja. São verdades consoladoras de Deus para o seu povo. Então Paulo olhava para o presente com alegria e entusiasmo. Vamos fazer o que dá para fazer agora, nessa situação. E ele olhava para o futuro com uma grande certeza gloriosa. Do versículo 19 ao versículo 26. O futuro não amedrontava Paulo. O futuro não colocava medo. O fim da linha não era o martírio para Paulo, mas o fim da linha era a glória. Essa é a forma que ele olhava. A morte para ele não era um fim trágico, mas uma recompensa gloriosa. O fim da história de Paulo não era a guilhotina, o fim da história de Paulo era o paraíso. Morrer não é ir para um sepulcro escuro, gelado, mas é partir para estar com Cristo. Essa perspectiva de Paulo. Warren Wiersbe, ele comenta que por causa das cadeias de Paulo, Cristo tornou-se conhecido. Por causa dos seus críticos, Cristo foi pregado. E por causa do seu sofrimento, Cristo foi engrandecido. E essa é uma boa síntese da história do apóstolo Paulo. Paulo olhava para a vida pela ótica dos irmãos também. Paulo jamais centralizou a sua vida em si mesmo. Como eu acho interessante, Paulo, olhando toda a circunstância, ele sempre colocou os outros na frente do eu. Olha toda a trajetória do apóstolo Paulo. Ele sempre olhava para os outros, ele sempre abriu mão dos seus direitos em favor dos outros. Ele preferia morrer e estar com Cristo, mas por amor à igreja ele estava disposto a ficar. E ele próprio disse, né, que para ele o viver é Cristo. Mas o motivo para continuar vivo é abençoar os irmãos. Lá no versículo 24 e 25 aqui do primeiro capítulo ele fala sobre isso. Ele não pensava em aposentadoria, Paulo não pensava num pijama, numa cadeira de balanço, não. Paulo estava pronto para ir, para servir a igreja, para animar a igreja em quaisquer circunstâncias. Paulo não pensava em sair de cena e buscar um tempo de recolhimento para ele mesmo. Mas Paulo é como aquela vela que está pronto para brilhar com a mesma intensidade enquanto estiver vivo. Eu quero deixar esses pensamentos aqui para cada um aqui nesse momento. Olhe a vida nessa perspectiva. Veja a vida dessa perspectiva. Ouça com bastante atenção esse estudo. Se precisar, volta novamente. Analise cada ponto desse. Que importância a forma que Paulo via a vida. Isso fazia com que ele fosse bênção para a igreja, para outros e para ele mesmo. Que Deus nos ajude a ver a vida dessa forma e caminhar assim para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.